porque Jesus vive, nós podemos ter um amanhã, e que aquele dia vai voltar, nos buscar, e nós vamos viver com Ele no céu. Ele está preparando um lugar para cada um de nós. Então que a gente possa cantar, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive.
está sob o controle de todas as coisas, ó Deus. Nós te pedimos, ó Deus, que tudo seja feito de acordo com a tua vontade, ó Deus. Nós te pedimos pela vida das pessoas, ó Deus, que estão de risco, ó Deus. Nós te pedimos pelas famílias, ó Deus, que perderam pessoas queridas, ó Deus. O Senhor possa estar confortando esses corações, ó Deus. O Senhor possa estar confortando nossos corações, ó Deus. Nesses tempos que estamos em casa, ó Deus, longe dos irmãos, mas o Senhor possa estar nos ajudando, ó Deus, nos lembrando, ó Deus, que o Senhor é maior do que isso tudo, ó Deus. Que o Senhor nos sustenta, que o Senhor nos guarde, ó Deus. Nós possamos estar cada vez mais próximos de Ti, ó Deus, e sermos parecidos contigo, Deus. É isso que nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. A palavra está no nosso coração. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 20. Mateus, capítulo 20. Nós temos neste livro a história em que Jesus Cristo estava passando pela cidade de Jericó e indo agora para Jerusalém, já na sua última semana na face da terra. E no versículo 29 do capítulo 20 de Mateus, nós temos então a história de quando Jesus estava saindo de Jericó. E diz assim: saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhes os olhos, imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Oremos. Senhor Deus e Pai, te louvamos, ó bendito Deus, pelas tuas maravilhas. Te louvamos pela tua graça e a misericórdia que nos alcança. Te rogamos, ó Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações neste dia, para que possamos, compreendendo a tua palavra, possamos seguir, praticar aquilo que nós aprendemos de ti. Nós te rogamos estas bênçãos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Irmãos, quando nós olhamos para essa história, nós vemos que ela foi contada por Marcos e por Lucas, e há uma pequena variação de acordo com o evangelista, e um fala entrando Jesus em Jericó, outro fala que Jesus estava saindo, como Mateus, saindo de Jericó, e também Lucas fala apenas de um e chega a dar nome a ele, que era Bartimeu, filho de Timeu. Acontece que as explicações a respeito dessas variações, elas nos apontam que quanto à entrada e à saída, pode ser que este homem, tendo um deles se destacado mais, que foi Bartimeu, estava atrás de Cristo Jesus e gritando desde a entrada dele em Jericó, porque ele apenas passou por Jericó até a sua saída. E como a caminhada de Jesus também era lenta e ele parava para poder falar com a multidão, foi possível que eles estivessem um pouco mais à frente agora na saída de Jericó e já assentados. Mas
o que nós queremos observar é a conduta desses homens, é a fé que nós encontramos nestes homens, e muitas vezes em situações, em condições das mais improváveis, nós podemos encontrar fé. E encontramos fé exatamente porque havia esperança no coração daqueles homens de que eles pudessem ser curados, que Jesus pudesse restaurar a sua visão. A motivação daqueles homens ali naquele lugar, para que eles pudessem clamar a Jesus, e quando nós olhamos os outros relatos, nós vimos que esse clamor foi bastante intenso. Eles clamavam ao ponto de incomodar quem estava próximo a eles, e eles diziam para que ele pudesse calar, para que ele não ficasse importunando a Jesus. Mas eles fizeram com intensidade, clamaram com intensidade a Cristo Jesus para que pudessem curá-los. E a motivação deles então era receber a cura. Eles queriam ver as pessoas, eles queriam ver a movimentação, queriam voltar às suas atividades normais, uma vez que nós vemos que Marcos e Lucas fala que ele queria voltar a ver. A motivação deles era receber a cura. Mas existe também um ensinamento para nós em todos os milagres de Jesus, em todas as ações, nos ensina também as questões espirituais. Nós vemos então que com a questão espiritual de Cristo, que Cristo Jesus quer nos mostrar, é também quanto à cegueira espiritual. E nós vemos isso claramente lá em João no capítulo 3, quando Nicodemos procura a Jesus. Nicodemos, ele queria abrir os seus olhos para poder ver a esperança de Israel, para ver o cumprimento das profecias, para poder saber que ele podia acalentar em seu coração o cumprimento das profecias que Deus havia feito para o povo de Israel. Nós vemos também na história de Zaqueu, aquele homem que corre e os seus olhos não podiam ver a Jesus, mas ele sobe então em uma árvore. Ele sobe em uma árvore com a esperança de que ele pudesse ver a Jesus. E Jesus chega até ele e diz para que ele pudesse descer depressa, porque ele haveria de estar com Zaqueu na sua casa. E Zaqueu queria ver aliviado o jugo da condenação que ele carregava sobre si ao longo dos anos, o jugo da condenação do povo, porque ele era um cobrador de imposto, e o povo não considerava isso de boa reputação, não pagava os impostos de bom grado, mas viam isto como sendo uma escravidão de Roma. Zaqueu era um cobrador de impostos. Zaqueu sofria a opressão do povo sobre os seus ombros, e ele queria então ficar livre daquilo. E esta era a motivação pela qual Zaqueu queria ver a Jesus. Nicodemos queria ver o cumprimento das profecias. Zaqueu queria aliviar a sua carga, o jugo sobre os seus ombros. Aqueles homens, eles queriam, aqueles dois cegos queriam que a sua doença fosse curada. Mas nós olhamos também, poucos dias em que ele encontra, que Jesus encontra aqueles cegos, Jesus havia feito um grande milagre, havia ressuscitado a Lázaro. E por isso a popularidade de Jesus estava tão grande e a multidão andava tão intensamente atrás de Jesus. Ele havia multiplicado os pães há poucos dias, ele havia agora ressuscitado a Lázaro, e agora ele tem um encontro com Marta, irmã de Lázaro. E Marta, então, ela olha para Jesus com fé,
fé de que ele era o Filho de Deus, fé de que ele poderia estar presente na glorificação de Marta, na glorificação de Lázaro, na glorificação de todos aqueles que creem, mas ela não olhava para Jesus com a fé de que ele poderia ressuscitar Lázaro, tirar Lázaro do túmulo, uma vez que Lázaro estava morto. Marta olhava para Jesus com os olhos da crença de que ele era o Filho de Deus, mas ela via um poder limitado em Jesus. E Jesus, então, conversando com ela, ela cria na ressurreição, mas ela não estava com a esperança de que o seu irmão pudesse voltar à vida. E Jesus, então, diz para ela que ela estava certa em crer na ressurreição, em crer quanto à ação de Deus no futuro, mas que Cristo Jesus queria trazer a esperança também neste mundo, que Cristo Jesus haveria de operar na vida de Lázaro ali naqueles dias. E muitas vezes nós andamos também assim, tendo fé de que nós habitaremos nos céus, tendo fé de que nós seremos glorificados com Cristo Jesus, tendo fé que um dia Cristo Jesus voltará, mas olhamos para a nossa condição terrena, as circunstâncias que nos envolvem aqui na terra, e olhamos com os olhos de quem vê o poder de Deus apenas na esfera celestial, e não nos colocamos nas mãos de Deus para que Ele possa curar as nossas enfermidades, para que Ele possa abrir os nossos olhos espirituais para ver a proteção de Deus nas coisas terrenas também. Eliseu, ele certa vez, o profeta Eliseu, ele certa vez na vida de Israel, ele sempre que o rei da Síria tentava invadir a Israel, ele tomava conhecimento da parte de Deus quais eram os planos daquele rei, e ele então anunciava ao rei de Israel, e o rei de Israel se preparava e vencia o rei da Síria. E Ben-Hadad, que era o rei, ele, desconfiado que havia um espião entre eles, convoca os seus generais para encontrar esse espião. E os generais então já sabiam o que estava acontecendo e disseram: não, rei, é o profeta Eliseu que está falando, que está anunciando estas coisas. E lá em 2 Reis, no capítulo 6, diz então que o rei mandou um exército para prender a Eliseu. E o jovem que estava acompanhando a Eliseu, um dos alunos da escola de profetas, ele então fica assustado e começa a se desesperar. E Eliseu, querendo acalmar o seu coração, ora a Deus para que os seus olhos pudessem ser abertos, para que ele pudesse ver a glória de Deus, a provisão de Deus para a vida deles. E Deus então abre os olhos daquele jovem, e ele pôde ver que toda a cidade estava cercada de carros de fogo. Os anjos do Senhor haviam sido mandados para poder dar livramento àqueles servos que estavam prestes a serem presos pelo rei. Deus abriu os olhos daquele homem para que ele pudesse ver o livramento que Deus estava providenciando naquele momento de angústia. E nós precisamos então olhar para o nosso Deus com fé, sabendo que Ele é o Deus que cuida de nós, não apenas para o tempo futuro, não apenas para o tempo em que nós haveremos de encontrá-lo nos céus, mas Ele cuida de nós aqui também. O seu poder
é suficiente e é capaz de curar as nossas enfermidades. O seu poder é suficiente e capaz de nos livrar das provações, das tentações de Satanás, nos livrar nos momentos difíceis em que nós enfrentamos. O poder de Deus é suficiente para acalmar os nossos corações, nos livrando do jugo do pecado, do jugo da opressão das pessoas que apontam as nossas falhas e nos dando então o perdão para aquilo que cometemos, assim como ele fez com Zaqueu, para que ele possa nos dar a calma e a tranquilidade e a provisão daquilo que precisamos, como ele fez com Marta. Nós precisamos também ter esta plena certeza do cumprimento das profecias e também para que possamos alcançar a vida eterna, como ele fez então com Nicodemos, ele fez também com Zaqueu, e ele fez também com Marta. Há sempre o propósito de Deus nos apontar para as questões espirituais, mas ele também nos acolhe nas nossas necessidades terrenas. Ele nos acolhe quando nós passamos por dificuldades. E há recompensa então para aqueles que perseveram, para aqueles que têm a sua esperança em buscar a Cristo Jesus. Aqueles homens, se juntarmos então os relatos dos evangelistas, nós podemos ver que eles começaram a clamar desde que Jesus entrou em Jericó até a saída de Jesus de Jericó, clamando para que pudesse ser restaurada a sua visão. E clamavam: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Em Lucas capítulo 18, no primeiro versículo, Jesus ele contou uma parábola, e interessante que o versículo que Lucas narra, o primeiro versículo, diz que Jesus falou sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. E ele conta então a necessidade de nós buscarmos a Deus, bater, insistir, colocar as nossas necessidades para que ele possa então nos atender. Será que Deus ele é um Deus insensívo e que somente depois de nós pedirmos muito é que ele vai nos atender? Não, esse não é o propósito de Deus, mas o propósito de Deus é que nós possamos ser perseverantes. Aquele filho que basta desejar alguma coisa, já logo recebe, parece que não dá valor àquilo que recebe. E Deus quer que nós possamos ser perseverantes, para que possamos ter a confiança, como provação até mesmo da nossa condição de crer em Deus, porque quando nós não ouvimos a resposta de Deus, ou se vier uma resposta de Deus para que nós possamos aguardar, ou para que nós não teremos aquilo que queremos, porque não é segundo a vontade de Deus, que nós não venhamos então a desanimar, a abandonar a nossa fé. Jacó, quando estava lutando com o anjo do Senhor, diz que ele lutou até o amanhecer, e ele dizia que não te deixarei ir se não me abençoares. Ele perseverou, ele insistiu em querer alcançar a bênção de Deus. E nós devemos olhar para esses exemplos bíblicos e aplicar isso nas nossas vidas, para que nós possamos perseverar, para que possamos insistir nas orações. Deus é gracioso com aqueles que o buscam. E Jesus disse que, olha, se nós somos bondosos para com os nossos filhos e damos coisas boas, quanto mais
o nosso Deus eterno, o nosso Pai celestial, o Deus de amor, Ele nos dará muito mais coisas. E Ele pode então restaurar as nossas vidas, nos tirar das dificuldades. Ele pode nos dar ânimo e esperança. E diz aqui o versículo 34 que Jesus ficou condoído deles, e lhe tocou os olhos, e eles voltaram a ver. Deus, Ele pode restaurar a nossa saúde, pode restaurar a nossa fé, pode restaurar a nossa paz, pode restaurar o nosso sustento, as nossas necessidades neste mundo. E o salmista, Salmos de número 27, versículo 3, ele nos diz que ainda que um exército acampe-se contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, ficarei confiante. E esta era a confiança dele. E por ter esta confiança, ele também tinha o desejo de estar sempre à casa do Senhor, de estar sempre buscando a Deus. E ele então roga a Deus que ele possa habitar sempre na casa do Senhor. E exatamente porque ele sabe que o exército de Deus acampa ao redor dele. Em outro lugar, ele fala que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o buscam e o temem. E nós precisamos então ter esta confiança. Precisamos andar na presença de Deus para que nós possamos pedir ao nosso Deus para que Ele veja. Aqueles homens estavam em um lugar estratégico. Jesus nunca mais voltou a Jericó. Aquela era a última chance deles e eles estavam então no ponto estratégico, à beira do caminho, aonde Jesus haveria de passar. E quantos cristãos estão em lugares que não é do agrado de Deus? Deus, Ele é onipresente, Ele pode estar em todos os lugares, mas nem todos os lugares têm a presença santa do nosso Deus. O nosso Deus não está no lugar onde é cultivado, onde é glorificado o pecado. O nosso Deus, Ele é santo. Ele querendo, Ele pode estar, mas a sua presença santa não pode estar nesses lugares. E nós, como servos de Deus, não podemos andar afastados, não podemos andar longe da presença de Deus. Por isso devemos andar nos seus caminhos. No capítulo 11 de Hebreus, no versículo 27, falando sobre Moisés, ele diz que Moisés ele deixou o Egito sem temer a Faraó, mas a atitude dele era como se ele estivesse vendo aquilo que é invisível. A atitude de Moisés de abandonar o palácio, a atitude dele de sair do Egito, ele agiu perseverando como quem estava vendo algo que é invisível. E com os olhos da fé, nós podemos ver aquilo que é invisível, podemos ver o poder do nosso Deus cuidando de nós. Nós podemos ver o poder de Deus agindo na sociedade, agindo através da igreja. Podemos ver o poder de Deus no dia a dia das nossas vidas, se olharmos com os olhos da fé. Por isso, quando o povo de Israel estava se preparando para entrar na terra de Canaã, Moisés já preparando então aquele povo para que Josué os conduzisse, Moisés traz a palavra de Deus, dizendo para eles: ó Israel, estais hoje para entrar na batalha contra os vossos inimigos. Não se desencoraje o vosso coração, não tenhais medo, nem tremais,
nem vos aterrorizeis diante deles. Isto porque o Senhor estava prometendo ir com eles. Quando Josué já se prepara então para entrar com aquele povo, aquele Josué recebe também a palavra de Deus, dizendo para que eles não temessem, porque Deus estava mandando que ele fosse à frente, porque Deus estava conduzindo a vida dele. Isaías, quando ouviu a palavra de Deus, ele diz que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Nós precisamos colocar a nossa confiança neste Deus que pode ouvir a nossa voz, assim como o salmista Davi diz no Salmos 34, que ele ouviu a voz deste pobre homem. Lá no versículo 6 a 8 do Salmos 34, ele diz então que ouviu a voz deste pobre homem, e o Senhor o ouviu e livrou de todas as suas aflições. E aí então ele diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que os temem e os livra. E ele lança um desafio: provai e vede que o Senhor é bom. Que nós possamos então provar e ver que o Senhor é bom. Que o Senhor olha para um pobre homem como Davi se considerou. Que o Senhor olha para dois pobres homens cegos assentados à beira de um caminho. Que Ele olha para os seus servos que o temem e os seus servos que podem buscá-lo. Que Deus possa nos abençoar nesta noite, que Ele possa nos dar a cada dia a confiança de que nós podemos lançar as nossas ansiedades sobre Deus e Ele haverá de nos dar paz, Ele nos haverá de dar o socorro bem presente no dia da nossa angústia, o socorro presente no momento em que nós precisamos, não no momento em que nós achamos que deve acontecer, mas é no momento em que nós precisamos, porque Ele nos fortalece para passar por necessidades, Ele nos fortalece para que nós possamos também passar pelas provações, mas Ele nos livra quando Ele mesmo percebe, quando Ele mesmo avalia que está além das nossas forças. Que Deus assim possa nos abençoar. Nós vamos orar. Pai de amor, louvado seja o Teu santo nome pelos Teus servos aqui reunidos, ó Deus. Louvado seja o Teu santo nome pela Tua palavra que podemos ler e meditar. Por isso nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa abrir os nossos olhos da fé, que o Senhor possa nos dar a paz, que o Senhor possa nos socorrer nos momentos de angústias, Pai, e que o Senhor nos dê livramentos, que o Senhor restaure a nossa saúde, que o Senhor possa dar força àqueles que estão cansados, àqueles que estão oprimidos. Que a Tua paz esteja sobre nós. É a nossa oração. Amém. Oh
Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus.